Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que esse Deus faz por cada um de nós. Deus maravilhoso. Os que estão aqui chegaram recentemente. Meu nome é Paulo, né? Sou membro na Igreja Batista em Centenário, Salinas, Nova Friburgo. Esse canal, né, tem o nome de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, porque é o que é o nosso Senhor Jesus. Então nós temos que estar sempre se lembrando disso daí, né, e todos os dias a gente põe uma nova mensagem aqui às 5 horas da manhã. Né? Fiquem à vontade, quem quiser estar sempre ouvindo, todos os dias no YouTube, às 5 horas da manhã sai uma nova mensagem. E hoje eu quero estar falando, né, da importância da gente entender o que é prioridade e o que é necessidade, né? Porque se nós entendermos isso, nós vamos ter menos problemas na vida. Nós vamos entender como buscar o nosso Deus verdadeiramente, não o colocando em segundo plano, mas sempre colocando em primeiro lugar. Quero começar aqui, né, com uma oração para a gente começar essa mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, onde estarei lendo a sua palavra, o que estão ouvindo, Senhor, que o seu Espírito Santo os dê entendimento e que possamos, Senhor, estar guardando essa palavra em nossos corações para que venhamos a cada dia caminhar em seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assim como eu estava falando, é a importância da gente entender, né, o que temos que colocar como prioridade e entendermos quais são nossas necessidades, para a gente não inverter essas coisas e acabar tendo problema, né, acabar buscando o nosso Deus de um módulo errado. Quantas pessoas aí, né, colocando o nosso Deus em segundo plano, se esquecendo de Deus, nem se lembra, né, mas nós, todos os dias, queremos ouvir a palavra dele, né, estamos dispostos a caminhar com ele, temos que a cada dia nos aprofundar mais na palavra. Eu quero estar deixando apenas dois versículos. Encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Diz assim: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo onde Jesus ali estava falando, né, para aquele povo, para que eles não andem ansiosos pelo dia de amanhã, o que há de comer, o que há de beber, o que há de se vestir, né? Porque ele fala que os gentios também procuram todas essas coisas, mas que nós, né, que estamos em Deus, né, é o que ele estava querendo dizer ali, devemos primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça. Assim como ele falou para aquele tempo, nós temos que refletir nisso também. Porque nos tempos de hoje, o que está acontecendo? O ser humano tem suas necessidades, né, nossas necessidades, é vestimento, é trabalhar, todas essas coisas são necessidade, né? Mas nós temos que entender que nós temos uma prioridade. O que é prioridade, né? Prioridade é você colocar algo em primeiro lugar, acima até das suas necessidades. E se nós tivermos esse entendimento, quem que nós vamos colocar como prioridade? O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, e automaticamente, quando nós colocarmos o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar, ele suprirá nossas necessidades. Diferente do mundo, né? O que o mundo faz? O mundo corre atrás de suas necessidades, né? Achando que aquilo é prioridade, eles colocam o que é necessidade em primeiro lugar, né? Que é buscar casamento, que é buscar dinheiro, que é buscar festas, buscam alegria, né? E colocam aquilo ali como prioridade. E aí chega num ponto que eles olham o nosso Deus como necessidade. Que ponto de necessidade? Quando ele necessita de alguma coisa, ele vai lá, dobra o joelho no chão, vai numa igreja, pede a Deus. Se Deus conceder, dali a pouco ele some, nunca mais volta, né? Mas nós que estamos em Cristo não podemos ser assim. Nós vamos fazer o quê? Colocar o nosso Deus como prioridade, né? Ele tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Isso é prioridade, né? Necessidade é algo que eu necessito.
Eu também necessito de Deus, mas eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar da minha vida. Se eu colocar o meu Deus em primeiro lugar da minha vida, automaticamente não precisaremos mais pedir, praticamente não precisamos pedir nada ao nosso Deus. Basta obedecer e seguir a palavra dele e ter fé, porque o que o versículo 33 diz aqui, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? O nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos, né? Ele sabe que precisamos nos alimentar, sim. Ele sabe que precisamos de saúde, sim, né? Se ele sabe, basta a gente o procurar em primeiro lugar, a gente o colocar em primeiro lugar, e depois todas essas coisas ele vai abrindo as portas, né? Isso daí vai vir automaticamente, nós não vamos precisar nem correr atrás. Quantas igrejas, né, abrindo campanha aí da prosperidade, campanha para várias coisas, mas se esquecendo de buscar o nosso Deus verdadeiramente, né? Estão indo para a igreja achando que o nosso Deus é um supermercado, onde você vai lá, pede o que quer e muitos depois nem voltam, né? Ou às vezes vai ali só com aquela intenção de receber, só receber, só receber. E o nosso Deus não pode ser colocado assim. O nosso Deus, ele tem que estar soberano na nossa vida, a gente entendendo que ele é o primeiro em tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar, acima da família, acima de tudo, né? Eu não estou falando que você tem que morar dentro da igreja, não. O que eu quero dizer é que nós temos que carregar o nosso Deus o tempo todo no nosso coração. Aquilo que a gente olha que pode desagradar a Deus, a gente não faz. Não é pelo homem, não, né? É por Deus, aquela pessoa que tem, né, uma fé firmada no nosso Senhor Jesus, ele não faz as coisas certas para agradar o homem, não. Ele faz para agradar a Deus, porque ele sabe que Deus está o vendo, então ele coloca Deus em primeiro lugar. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente venha a entender que as nossas necessidades não têm que ser colocadas acima da nossa prioridade. A nossa prioridade vem primeiro, o nome já diz pri, né? Vem de primeiro. Então, nosso Senhor Jesus é a nossa prioridade, será colocado em primeiro lugar e pode ter certeza que nossas necessidades irão ser supridas, porque o nosso Deus tem entendimento do que precisamos, né? Ele é Deus onisciente, ele quem nos criou sabe mais de nós do que até nós mesmos. Então que venhamos entender isso. Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Só assim nós iremos achar a verdadeira felicidade, né? Nesse mundo tão atribulado, onde as pessoas estão colocando Deus em segundo plano e colocando, né, as necessidades em primeiro lugar, e aí buscam e nunca encontram a felicidade. Mas a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, só o nosso Senhor Jesus nos concede. Essa é a mensagem de hoje. Vou estar deixando aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de te colocarmos em primeiro lugar de nossas vidas, entendendo que as nossas necessidades, o Senhor é ciente de todas elas e o Senhor abrirá portas para que elas venham até nós. Não precisamos as colocar em primeiro lugar. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja e os dê entendimento na sua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.